Boa noite a todos e, mais uma vez, sejam muito bem-vindos também aqueles que estarão participando conosco posteriormente, através das mídias sociais. Hoje, no dia 31 de janeiro de 2023, nós estamos recebendo o companheiro Luiz Fernando Bahia, da Morada Espírita Professor Laire Hans, em Campinas, São Paulo. O Luiz Fernando vai trazer algumas reflexões para nós sobre o tema o movimento espírita, preparar a terra e espalhar a semente. Nós vamos chamar nossa companheira Priscila para fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Olá, boa noite. Boa noite. Então, hoje a gente vai fazer a leitura do Vinha de Luz, que faz parte da coleção Fonte Viva, Psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem de hoje é a mensagem 74, Maus Obreiros. Guardai-vos dos maus obreiros. Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Paulo de Tarso não recomenda, sem razão, o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvalam, dedicados às obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram o repouso indébito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Ao invés de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras. Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com o esquecimento de deveres. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção, para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes os cooperadores humildes e bajuladores os eficientes ou compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto as que lhes são peculiares. Aliam frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidade ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio, enquanto percebem que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. Nesse momento, vamos fechar nossos olhos, se assim desejamos. Vamos agradecer a espiritualidade amiga, a Jesus Cristo, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje. Agradecer ao Luiz Fernando pela possibilidade de estar conosco hoje, compartilhando seus conhecimentos, que tenhamos uma boa compreensão da mensagem e dos estudos do dia, que nós não sejamos os maus obreiros e que a gente sempre esteja trabalhando em prol do bem e das palavras ensinadas por Jesus. Que tenhamos um bom estudo, que assim seja. Pode começar, Luiz. Muitíssimo obrigado. Que assim seja, que tenhamos uma boa comunhão, um bom estudo. É sempre uma alegria grande, eu gostaria de pedir licença aos protetores da Meimei Clan Society, que nos abençoem, que nos fortaleçam,
juntamente com os mentores espirituais da morada, com o professor Lairi Hans e com o meu mentor querido. Eu estava prestando atenção na abertura, nas músicas, e depois a Aline mostrou a casa, e é sempre uma alegria imensa quando nós, depois de um tempo de pandemia, vemos as pessoas reunidas. O coração exulta, e eu sempre digo a mesma coisa nesses momentos, e quando a Hannah, a minha filhinha de 11 anos, está presente, ela fala, o senhor sempre fala isso, papai? Eu falo, filha, porque o papai acredita. Quando nós vemos as pessoas reunidas, primeiro nós sentimos, como diz o Divaldo Franco, querido Divaldo, nós estamos com saudades de Jesus. E eu me lembro da promessa, do compromisso do nosso Mestre. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei também. Então, quando a Aline mostrou a assistência presencial da Meimei, eu elevei um pensamento e dei graças, porque mais uma vez, quem está presente entre nós, quem nos conduz sempre com amorosidade ímpar, é o nosso Mestre Jesus. Então vamos trabalhar, porque o título de hoje, o título e a inspiração da fala, o título é homenagem, o movimento espírita preparar a terra e espalhar a semente. Para quem está longe de casa, eu falei isso em outubro quando nos encontramos, eu acho que essa ideia do trabalho, a pergunta do que é que o que é que nós estamos fazendo, deve ser uma ideia que nos visita com bastante frequência. E essa frase surgiu há alguns anos atrás, quando eu fazia, alguns chamam de preleção, na verdade, na nossa casa espírita, no atendimento presencial, quando nós acolhemos os frequentadores, existe uma breve fala que os trabalhadores são escalados. Um dos períodos da nossa casa espírita, no atendimento da quarta-feira à tarde, com um público muito querido, todos são queridos, mas quem é que frequenta a casa espírita na quarta-feira à tarde? Notadamente, são idosos. Quando eu era escalado para fazer a abertura, o evangelho, a preleção para esses idosos, a coordenadora, uma das coordenadoras da nossa casa, uma das fundadoras, ligava pela manhã. Ela tem várias dentro de si mesma, e uma das suas personalidades é a mãezona, que acolhe a todos, a grande mãe, melhor dizendo, que acolhe a todos. E ela ligava na quarta-feira pela manhã e perguntava: como é que está o Evangelho? E aquilo, no início, puxa, que responsabilidade, como é que está o Evangelho? O que é que ela está me perguntando? O que é que ela quer que eu diga sobre o Evangelho? Até que veio essa frase para responder. E eu entendi perfeitamente, né? E eu respondi, falei, olha, eu preparei a terra e agora eu estou esperando, um pouco ansioso, um pouco tranquilo, o dono das sementes. E quando ele trouxer as sementes, nós vamos espalhá-las, não é? Antes de chegar à definição, o que é essa semente, como é que nós espalhamos a semente e qual é o nosso trabalho, a outra fonte de inspiração é uma pequena passagem de João, o capítulo 3, que começa e termina com passagens conhecidíssimas. Mas lá, pelo versículo 29 e 30,
do capítulo 3 de João, um personagem muito importante, mas que às vezes, eu não digo que ele é esquecido, mas como todo bom coadjuvante, ele aparece nos momentos oportunos, nos momentos em que é chamado a coadjuvar, não é? A dividir a cena com o personagem principal. Todos nós conhecemos o personagem principal, falamos dele, que é Jesus. Mas lá pelo versículo 30 do capítulo 3 de João, aparece o nosso personagem. Um sujeito de hábitos simples, que se alimentava basicamente de mel, animais, insetos silvestres, que atende pelo nome de João Batista. João o Batista. E a frase que ele diz, depois que um dos seus discípulos faz uma pequena futrica, uma pequena intriga, João está batizando de um dos lados do Jordão e Jesus está do outro lado. E um discípulo de João diz a ele: olha, aquele que aqui esteve está do outro lado, Rabi, com os seus discípulos, e ele está batizando. Olha o espírito da futrica, da intriga, mas também aquilo tão comum entre nós, encarnados, imperfeitos, o senso de exclusividade. Nem que não seja eu a batizar, é o meu Rabi que batiza. Por que é que o outro se mete a fazer o mesmo trabalho? Então João dá um exemplo que ecoa, ou deve ecoar, 2000 anos depois, dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, dentro da nossa consciência. O que é que o Batista responde? Ele responde simplesmente: é preciso que eu diminua para que ele cresça. É bonito, não é? Do que é que ele está falando? Parece óbvio, não é? E nem precisava ser dito. Jesus cresce. Jesus assume, após o batismo, assume o protagonismo do seu ministério. Mas hoje a figura que nos inspira, a figura que nos guia à reflexão é justamente João Batista. Quando preparávamos essa fala, eu conversava com Ania, minha esposa, e falava quantas vezes João Batista faz falta. Quantas vezes nos falta o espírito do Batista? Num mundo de individualismos, e eu chamo atenção para a diferença sutil entre individualismo, que é o que nós encontramos o tempo todo, como esse discípulo do Batista, o sentido da exclusividade, do exclusivismo, e tão pouca individualidade, ou o que aquele psicólogo alemão, que nós brincamos de chamar de Carl Gustav Jung, chamava de individuação. O Evangelho traz exemplos disso. Agostinho nos fala dessa individuação com outro nome, não é? O que é essa individuação? O autoconhecimento. Às vezes nós deixamos de lado a oportunidade de nos conhecermos,
conhecermos o nosso lugar na empreitada da construção do reino divino no coração dos homens, para assumir uma postura individualista, exclusivista. Então, a espiritualidade nos traz hoje a oportunidade de refletir qual é o nosso lugar na casa espírita. Qual é o lugar da casa espírita, ou disso que nós chamamos no título, do movimento espírita? É preciso, então, fazer algumas pequenas diferenciações, como nós fizemos com individualismo e individualidade ou individuação. O primeiro, individualismo, mata, porque é preso à letra fria. O segundo, individualidade ou individuação, liberta, porque nos conecta com os bens do espírito. A segunda diferença a fazer, então, é entre espiritismo, movimento espírita e o indivíduo em si, já que a palavra, o termo movimento espírita está presente no título que gerou a reflexão. Muito bem, o espiritismo, nós nos esforçamos por conhecer, nós nos esforçamos por aprender a doutrina santa e bendita, o Consolador prometido, a terceira revelação. Nós vamos seguindo por esse caminho, abençoado por esse caminho iluminado. O movimento espírita é o conjunto de nós, indivíduos. Eu estou vendo aqui na tela nós estamos em 12 pessoas, pelo menos parece, não estou vendo 12 participantes, e mais vocês, queridos irmãos, que estão reunidos na casa espírita. Não é? Nós fazemos parte de um conjunto. Nós somos indivíduos que atuamos em conjunto. A mensagem do Batista nos chama para isso, para a nossa atuação no dia a dia da casa espírita. A preparação da terra. Vocês que estão distantes de mim, apenas fisicamente, mas nós estamos unidos agora pelo coração, estão em Vancouver. E são aqueles que, com instrumentos hábeis que foram confiados pela espiritualidade, preparam a terra. Não é? Que terra será essa? Que terra? Como é que nós podemos aprender, entender a expressão terra? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso trabalho? O que nós estamos fazendo? Depois da terra preparada, aquele que tem a semente traz, nós recebemos, nós temos um bom saco que tem muitas sementes variadas. E depois que nós recebemos essas sementes, nós vamos espalhá-las. Meus irmãos, eu pergunto a todos nós, pergunto a mim mesmo, um de nós, reunidos aqui em assembleia, como diz o querido Paulo de Tarso, a eclésia, a assembleia que se reúne não de uma maneira pomposa, não de uma maneira circunstancial, mas reunidos como irmãos. Um de nós é capaz de dizer, com certeza, o resultado da plantação. Um de nós, aqui presente, é capaz de dizer se essas sementes vão gerar árvores frondosas, se elas vão gerar arbustos, se esse primeiro processo vai gerar flores e depois frutos.
será que nós somos capazes de afirmar com certeza o que é que vai sair dessa plantação? Se alguém souber a resposta, por favor, levanta a mão. Se tiver presente na casa espírita, pode pegar a palavra. Eu vou até silenciar o meu microfone se tiver uma pessoa que possa falar sobre isso para aprender junto. Enquanto isso, enquanto nós pensamos, eu tomo água. Essa é uma brincadeira. Que bom que ninguém levantou a mão. Essa é uma brincadeira, mas quando nós fazemos a brincadeira, nós temos a exata noção de quem nós somos e que espaço nós estamos ocupando no movimento. Nós aqui somos uma pequena parcela desse movimento, mas conhecemos o nosso lugar. Trabalhadores simples, com a pele espiritual queimada, às vezes pelo sol, como foi o caso hoje, às vezes pelo vento gélido, pelas intempéries, mas o nosso papel é preparar a terra. Que terra é essa? No sentido espiritual, num primeiro momento, enquanto indivíduos, essa terra é o nosso próprio coração. É preciso que ele esteja pronto para receber as sementes. Num caso mais ampliado, no caso da nossa Assembleia, essa terra é a própria casa espírita. Essa terra é a casa que vai receber muitos e muitos irmãos. Nós não sabemos quanto. Então, a ideia de terra presente aqui, uma ideia espiritual, é deixar crescer dentro de nós o reino de Deus no canteiro do nosso coração, para que depois a soma dos nossos pequenos e humildes canteiros formem um terreno, uma gleba harmônica um pouco maior, e lá um número maior de sementes poderá, se bem cuidada, no tempo certo, vencer as intempéries e produzir flores e frutos. Então, esse no primeiro momento é o papel dos cultivadores, dos obreiros da terra. Mas e as sementes? Nós esperamos pelo dono das sementes, porque nos cabe, depois de preparar a terra, espalhar essas sementes. O que é que nós poderíamos chamar de sementes nesse caso? O que é que o Batista... Bom, o Batista tem uma situação muito especial, porque além de ser esse coadjuvante, o precursor, aquele que abria caminho para o primo, que era o Espírito, que é o Espírito mais perfeito, que encarnou nessa gleba tão bonita nesse planeta escola, escola onde nós cumprimos os anos da nossa formação, até sermos promovidos a escolas no nível superior. Por enquanto, nós ainda não temos essa condição, mas além de ser o precursor do primo que encarnava as virtudes, o Batista foi ponte. Ponte? Foi ponte entre a primeira revelação, a austeridade, a disciplina de Moisés, e a segunda revelação, a disciplina,
o amor do Mestre Jesus. Então, o Batista preparou aquela terra árida, aquela terra ressequida, para que, uma vez pronta, ela pudesse receber a semente do Evangelho de Deus, que foi trazida aos homens pelo seu portador mais digno. Então, todas as vezes que a temperatura cair, aí no Canadá, aí em Vancouver, todas as vezes que nós precisarmos buscar um motivo, quando ele não aparecer cristalinamente no nosso coração e no nosso pensamento, o Batista é uma grande inspiração. É preciso que eu diminua e ele cresça. É preciso, todos os dias, reconhecer que o nosso papel é importantíssimo, mas limitado. E para cumprir bem o papel que nos foi confiado nesse pequeno trecho dessa bonita peça que se desenvolve, não é? A peça da nossa caminhada, onde nós vamos encontrando atores e atrizes, onde nós vamos construindo, tecendo uma tapeçaria simples, mas muito bonita, que naqueles dias em que nós precisamos nos lembrar nós mesmos, qual é o meu papel? O Batista, a ponte, o precursor, fala: agora é hora de diminuir o individualismo, o egocentrismo, o egoísmo que às vezes nos veste falsamente de virtudes que nós ainda não possuímos, e deixar crescer dentro de nós o dono da semente, o portador da benfazeja, da bendita semente do Evangelho. Porque muitas vezes, eu tenho certeza que aí em Coquitlam é diferente, mas muitas vezes, no afã de ajudar, no afã de espalhar com presteza, com rapidez, as nossas sementes, nós nos dispomos, nós nos colocamos como reformadores, como obreiros do canteiro do outro. Mas o canteiro do outro é do outro. As nossas mãos precisam estar prontas para oferecer ajuda quando o outro nos pede. As nossas mãos precisam estar prontas para trabalhar em conjunto. Mas a individuação, o reconhecimento da individualidade, ele é único. É o trabalho solitário, porém solidário, é o trabalho que cabe a cada um de nós. Num comentário, nós começamos com Vinha de Luz. No comentário dessa passagem de João, é preciso que eu diminua para ele cresça. O querido Emmanuel, nós vamos nos encaminhando para um fim muito bem acompanhados, o querido Emmanuel fala justamente disso. Na ânsia, na ansiedade, na vontade que o outro descubra as sementes no nosso tempo, por vezes nós atropelamos
consciências. Por vezes nós calamos a descoberta do outro para que a nossa descoberta se sobressaia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos amigos aí do Canadá, o nosso aprendizado, a nossa tarefa de preparar a terra e espalhar a semente é permitir que o nosso Mestre Maior cresça dentro de nós. E, por fim, que o outro possa enxergar menos nas nossas palavras e mais nos nossos atos Cristo, Jesus. Que ele cresça diariamente, que a semente que ele trouxe e que cabe a nós espalhar germine, mas germine com naturalidade, sem violentar consciências. Agindo assim, nós podemos falar como convertido de Damasco, Paulo de Tarso, quando ele escreve aos Gálatas. E ele fala, existe toda uma disputa com os judeus que ainda exigiam dos cristãos que seguissem determinadas leis dos homens. E Paulo diz, então eu morri para a lei. Foi necessário que eu morresse para essa lei fria, a letra morta, para que eu nascesse, para que eu renascesse em Cristo, agindo como o Batista, deixando que Jesus cresça diariamente na nossa caminhada, nós vamos poder encontrar com Paulo e dizer, sabe, irmão, sabe, Paulo querido, também já não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Luiz Fernando, muito obrigada. Você pode fazer o encerramento com a prece? Claro. Obrigada. Vamos então, aqueles que sentirem vontade e necessidade, fechar os olhos e encontrar num caminho muito bonito, num caminho florido, os olhos doces, a presença amorosa, o abraço amigo do nosso Mestre Jesus. Aquele que nos acolhe, aquele que muitas vezes, nos momentos de maior provação, nos carrega no colo por um tempo, porque ele confia em nós e nos deposita novamente ao chão para que caminhemos juntos no caminho que ele representa, na verdade que ele representa, na vida plena que ele é. Mestre amado, nesse dia, nessa semana e em todos os momentos da nossa caminhada, sê conosco, divida o vosso sorriso, para que nós possamos, obreiros fiéis, cultivar o canteiro que nos cabe, espalhar as sementes e colher, junto dos nossos irmãos, os frutos que o Senhor reserva para cada um de nós. Que assim seja. Obrigada, Luiz Fernando, pelas reflexões. Excelente. Eu é que agradeço muito. Recebam todos aí no Canadá, aqueles que estão conosco no Zoom também. O meu beijo fraterno, meus melhores desejos, que a casa continue avançando
E se tivermos a oportunidade, quando nós fizermos uma visita pessoalmente à casa, nós vamos encontrar as flores. Eu entrei no site hoje e vi que a casa tem evangelização. E essa é uma Uhum. tarefa muitíssimo importante. São os botõezinhos em flor que vão perfumar o canteiro de vocês. Eu agradeço Uhum. muito o convite. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Fiquem Boa em noite para paz. Boa você, bom noite. descanso. Boa Boa noite. noite Boa para noite a vocês. todos que participaram conosco.